Nesse vídeo agora, vamos estudar os crimes contra o patrimônio. Mas antes de mais nada, para a gente não perder o costume, se inscreva, compartilhe e ative o sininho. Agora vamos entrar no crime de extorsão. O que seria essa extorsão? Não tem nada a ver com extorsão mediante sequestro, que é mais adiante. O crime de extorsão é quando você ameaça e você exige algo em troca. E normalmente esse algo é algo patrimonial. Por exemplo, eu descobri, Thalita, o seu segredo. Eu vou contar tudo pro seu personal trainer. Você todos os dias come na Dominique torta de chocolate. Se você não me der 5 mil reais até amanhã, eu vou contar isso pra todo mundo e vou acabar com suas redes sociais. No artigo 158, que é o crime de extorsão, afirmamos o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. O parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Parágrafo 2º. Aplica-se à extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. O crime de extorsão ele é tipificado, como já vimos, no artigo 158 do Código Penal, e em muito se assemelha ao roubo. Tais delitos apresentam diversos pontos em comum. São crimes contra o patrimônio, de ação penal pública incondicionada e pluriofensivos, praticados mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Vale salientar também que suas penas, nas modalidades fundamentais, são as mesmas, reclusão de 4 a 10 anos e multa. A extorsão é crime pluriofensivo. A lei penal tutela o patrimônio, principalmente pois o delito está previsto entre os crimes contra o patrimônio, mas não se olvida da integridade física e da liberdade individual, uma vez que, para executá-lo, o sujeito se vale da grave ameaça ou violência à pessoa. É preciso destacar que o patrimônio, como bem jurídico protegido pelo artigo 158 do Código Penal, há de ser compreendido em sentido mais amplo do que a propriedade e a posse, ao contrário do que se dá no furto e no roubo, pois o tipo penal fala em devida vantagem econômica. Em relação ao sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. A extorsão e concussão, por exemplo. Vamos fazer uma distinção que eu acho necessária? O crime de concussão ele é tipificado pelo artigo 316 do Código Penal, que possui a seguinte descrição: exigir para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. A pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Em face da redação legal, muitos denominam o crime de concussão uma extorsão praticada por funcionário público, em razão das suas funções. Então, esta forma que inicialmente se revela interessante, não se reveste em maior rigor técnico. De fato, enquanto a extorsão é crime contra o patrimônio, a concussão constitui-se em crime praticado por funcionário público contra a administração pública em geral. Mas as diferenças não param por aí. Na concussão, o funcionário público faz a exigência de vantagem indevida, aproveitando-se do temor provocado pelo exercício da sua função. Não há, portanto, emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, meios de execução da extorsão. O exemplo: um policial militar exige do dono de um bar o pagamento mensal de propina, sob pena de vistoriar com afinco seu estabelecimento comercial até encontrar drogas ali guardadas. Mas se o funcionário público, em vez de se aproveitar da intimidação proporcionada pelo cargo por ele ocupado,
fizer a exigência de vantagem devida mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Nesse caso, é concussão ou extorsão. Nesse caso, gente, é extorsão. Um exemplo que a gente pode, para diferenciar bem. Um policial militar em operação de trânsito determina a parada de um automóvel. Após examinar os documentos do seu condutor, saca o seu revólver e o aponta na direção do motorista, exigindo que este digite o código de retirada do aparelho de toca-CD instalado no painel para dele apoderar-se. Nesse caso, ele exigiu que com grave ameaça. E nesse caso é um exemplo de extorsão e não de concussão. Agora, em relação ao sujeito passivo, a extorsão é um crime pluriofensivo, pois ataca mais de um bem jurídico. Quais são, meus caros? Patrimônio, integridade física, se for cometido com violência à pessoa, a liberdade individual, quando praticado com grave ameaça. Consequentemente, seu sujeito passivo pode ser a pessoa atingida pela violência ou grave ameaça, a pessoa que faz, deixa de fazer ou tolera que se faça algo, e a pessoa que suporta o prejuízo patrimonial. Então, a extorsão, ela acontece quando o agente, né, o sujeito ativo, ele ameaça a vítima. Então, é ao contrário do roubo, porque tem ameaça, ele tem a cooperação da vítima. A vítima, por medo de que esse segredo venha à tona ou que alguma coisa sua venha à tona, ela cede ao sujeito ativo. Em relação ao tipo objetivo ou núcleo do tipo, o verbo é constranger, que significa retirar de alguém sua liberdade de autodeterminação em razão do emprego de violência à pessoa ou grave ameaça. Anote-se, meus alunos. Porém, a extorsão, ao contrário do roubo, não pode ser praticada mediante violência imprópria, por ausência de previsão legal neste sentido. A simples leitura do Código Penal revela a inexistência da fórmula genérica contida no artigo 157, caput do Código Penal. Qual seja, ou depois de havê-la, a violência imprópria depois de começar, por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. São meios de execução da extorsão, portanto, somente a violência à pessoa e a grave ameaça. Tais meios podem ter como destinatários a pessoa titular do patrimônio que se pretende lesar, bem como outra pessoa a ela vinculada por questões de parentesco. Exemplo, filhos, netos, irmãos, etc. Ou de afinidade, exemplos, amigos, namorada. A expressão alguma coisa utilizada pelo texto legal como corolário da coagida ação, tolerância ou omissão, tem um significado genérico de qualquer fato dotado de relevância jurídica. Então, são meios de execução da extorsão, portanto, somente a violência à pessoa e a grave ameaça. A violência à pessoa e a grave ameaça são utilizados para constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, de modo a proporcionar ao extorsionário, imagine que nome chique, ou a terceira pessoa, para si ou para outro, uma indevida vantagem. Vale salientar que essa indevida vantagem, ela é necessária que seja ainda econômica, em benefício da pessoa que está exigindo ou de terceiro. A palavra indevida, isto é, contrária ao direito, representa um elemento normativo do tipo. Portanto, se a vantagem é devida, legítima, verdadeira ou supostamente verdadeira, o crime será de exercício arbitrário das próprias razões, do artigo 345 do Código Penal. Agora vamos verificar a distinção entre extorsão e roubo. Como já mencionado, roubo e extorsão, nada obstante, ostentem diversas características comuns, eles são crimes diversos. Ao longo do tempo, foram várias as fórmulas perseguidas pela doutrina para diferenciar tais delitos. Na Itália, Francesco Carrara sustentava que no roubo o proveito patrimonial do agente é simultâneo ao mal prometido à vítima, pelo emprego da violência à pessoa ou a grave ameaça. Já na extorsão, por outro lado, o mal e a indevida vantagem econômica são futuros, são ameaças, né? Em suas palavras, nas palavras de Francesco Carrara. No sentido jurídico moderno, as características especiais de extorsão resultam no intervalo de tempo que deve transcorrer, por breve que seja, entre a ameaça de um dano e sua execução, ou entre a ameaça de dano e o fato de apoderar-se do objeto.
Para que haja roubo, é preciso que o ladrão tenha dito: ou me dá isto, ou te mato. Ou que tenha feito obrigatória a entrega mediante força física. Por sua vez, para que haja extorsão, é preciso que o ladrão tenha dito: se não me der isto, eu te matarei, ou queimarei a tua casa. Ou algo semelhante, ou que tenha dito: ou promete me entregar, ou te digo, ou te mato. Em uma palavra, o mal iminente e a subtração simultânea constituem o roubo. O mal futuro e o proveito patrimonial futuro caracterizam extorsão. Mas então, pessoas, o que seria exatamente a diferença entre roubo e extorsão? É bem simples. Nota-se em uma análise preliminar que no roubo o núcleo do tipo é subtrair, ao passo que na extorsão a ação nuclear é constranger. E daí desponta uma relevante consequência. Se o bem for subtraído, o crime será de roubo. Mas se a própria vítima o entregar ao agente, o delito poderá ser de roubo ou de extorsão. Estará caracterizado o crime de extorsão quando, para a obtenção da indevida vantagem econômica pelo agente, for imprescindível a colaboração da vítima. No roubo, por seu turno, a atuação do ofendido é dispensável. Na extorsão, a vítima possui opção entre entregar ou não o bem, de modo que sua colaboração é fundamental para o agente alcançar a indevida vantagem econômica. Em relação à extorsão majorada, do artigo 158, parágrafo 1º, nós temos duas possibilidades. Quando o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou quando o crime é cometido com emprego de arma. Em relação quando o crime é cometido por duas ou mais pessoas, o legislador prevê mais uma hipótese de crime acidentalmente coletivo. A extorsão pode ser executada por uma só pessoa, mas se for cometida por duas ou mais pessoas, a pena será obrigatoriamente aumentada. Exemplificativamente, não incide a majorante no caso em que uma pessoa constrange a vítima no interior de uma agência bancária enquanto seu comparsa a aguarda para a fuga com o dinheiro levantado. Porque nesse caso só tem o quê? Uma pessoa fazendo o crime, cometendo o crime realmente de extorsão. No caso, se o crime é cometido com emprego de arma, acontece a mesma coisa que no artigo 157, ou seja, no tocante ao roubo cometido com emprego de arma. Agora vamos passar a analisar a extorsão qualificada pelo parágrafo 2º. No parágrafo 2º temos assim: aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Vê-se que há duas modalidades de extorsão qualificada no parágrafo anterior, quais sejam lesão corporal grave com resultado morte. Ambas somente se caracterizam quando a extorsão é praticada mediante violência, não se podendo, pois, falar em extorsão qualificada quando cometida com grave ameaça. A extorsão qualificada pela morte, meus queridinhos, consumada ou tentada, ela é crime hediondo no teor do artigo 1º, inciso 4 da Lei 8.072 de 90. Em relação à extorsão mediante restrição da liberdade da vítima ou popular sequestro relâmpago, ela está dentro do artigo 158, parágrafo 3º. A Lei 11.923 de 2009 foi responsável pela inserção do parágrafo 3º no artigo 158 do Código Penal, com a seguinte redação: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Cuida-se nessa parte final de crime remetido, pois o tipo penal se reporta às penas previstas em outros dispositivos legais. O sequestro relâmpago, nome popular pela qual o crime de extorsão com restrição da liberdade restou consagrado, não pode ser equiparado à extorsão mediante sequestro do artigo 159, uma vez que não há privação, mas restrição da liberdade. Como se sabe, na extorsão mediante sequestro, a vítima é colocada no cárcere e sua liberdade é negociada com o pagamento de indevida vantagem, como condição ou preço do resgate. No sequestro relâmpago, por sua vez, não há encarceramento da vítima, nem a finalidade de recebimento de resgate para sua soltura, mas sim o desejo de obter, em face do constrangimento,
e não da privação da liberdade, uma indevida vantagem econômica. O exemplo clássico de extorsão mediante restrição da liberdade da vítima se verifica na hipótese em que o criminoso aborda a vítima e, valendo-se da grave ameaça ou violência contra ela empregada, restringe sua liberdade de locomoção, mantendo-a em seu poder e levando-a em seguida a um terminal bancário para que saque o numerário depositado em sua conta corrente. A ação penal ela é pública e incondicionada. São crimes extremamente graves na sociedade cosmopolita e contemporânea. As penas: o caput, a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. No parágrafo 2º, se da violência resulta lesão corporal grave, a pena de reclusão de 7 a 15 anos, além da multa. No parágrafo 2º, se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. No parágrafo 3º, reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. E também no parágrafo 3º, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente, que são reclusão de 7 a 15 anos, além da multa, e reclusão de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. Vamos analisar agora o artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro. O artigo 159 afirma o seguinte: sequestrar a pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate. A pena, preceito secundário, reclusão de 8 a 15 anos. No parágrafo 1º, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, a pena é reclusão de 12 a 20 anos. Vale salientar que, em relação ao bando e quadrilha, depois da Lei 12.850 de 2013, não utilizamos mais o conceito de bando e quadrilha, restringindo agora o conceito de organização criminosa. Parágrafo 2º. Se do fato resulta a lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta morte, pena de reclusão de 24 a 30 anos. Você vê como a pena é alta na extorsão mediante sequestro. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso ou concorrente que o denunciar a autoridade facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Nessa parte do parágrafo 4º, temos algo muito legal para se compreender. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar, o que é que a gente está aqui? Delação premiada. Então, nós vamos ver um pouco do que significa a delação premiada. A extorsão mediante sequestro em todas suas modalidades é crime hediondo. É o que se extrai do artigo 1º, inciso 4 da Lei 8.072 de 90. O artigo 1º diz o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados na Lei 2.848, de 7 de 1940, consumados ou tentados. Inciso 4. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, que é o artigo 159, caput, parágrafo 1º, 2º e 3º. O artigo 6º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, elevou a pena privativa de liberdade de todas as formas de extorsão mediante sequestro. Além disso, seu artigo 9º, tacitamente revogado pela Lei 12.015 de 2009, permitia o aumento da pena pela metade em todas as modalidades de extorsão mediante sequestro, o que não é mais tolerado. A extorsão mediante sequestro é um crime complexo, pois resulta da fusão de outros 2 delitos, a extorsão, do artigo 158, e o sequestro, do artigo 148. Desta forma, a lei penal tutela 2 bens jurídicos, o patrimônio e a liberdade individual. Nas figuras derivadas disciplinadas pelo parágrafo 2º e 3º do artigo 159 do Código Penal, também protege, além dos bens jurídicos já indicados, que são patrimônio e liberdade individual, também se protege a integridade física e a vida humana, pois a previsão das formas qualificadas pelo resultado lesão corporal grave ou morte. O sujeito ativo da extorsão mediante sequestro é qualquer pessoa, ou seja, é um crime comum. O sujeito passivo é tanto a pessoa que suporta a lesão patrimonial, ou seja, a pessoa que paga
a algo que foi exigido pelo sequestrador, como também aquela privada da sua liberdade. Se a vítima for pessoa menor de 18 anos ou maior de 60 anos de idade, o crime será de extorsão mediante sequestro qualificado, que é o que a gente retira do artigo 159, parágrafo 1º. O tipo objetivo é o verbo sequestrar, no sentido de privar uma pessoa da sua liberdade de locomoção por tempo juridicamente relevante. O modelo legal no tocante à privação de liberdade reporta-se somente à conduta de sequestrar. Se não bastasse o nome iuris, o delito tipificado pelo artigo 159, a extorsão mediante sequestro, o legislador não se referiu à privação da liberdade por meio de cárcere privado e o crime não foi denominado de extorsão mediante sequestro ou cárcere privado. Em que pese em tais circunstâncias, não há dúvida de que o artigo 159 do Código Penal deve ser interpretado extensivamente, ou seja, a lei disse menos do que queria, razão pela qual se exegeta, ou seja, se dá uma interpretação mais ampla, precisa, para conferir a palavra sequestro e a conduta de sequestrar, uma acepção mais ampla e abrangente para o fim de englobar também, absorver a conduta do cárcere privado. Ou seja, a conduta do artigo 159 absorve o cárcere privado, o confinamento da vítima em local fechado, com pouca ou nenhuma possibilidade de locomoção. É fundamental, vale salientar, que seja um ser humano a vítima privada de sua liberdade. A lei é peremptória quando a exigência é sequestrar pessoa. Por corolário, a privação da liberdade de um animal, de estimação ou de raça, por mais querido pela vítima, ou por mais valioso que se apresente, embora seja conduta praticada com o propósito de obtenção de resgate, configura o crime de extorsão, na forma definida pelo artigo 158 do Código Penal, e não extorsão mediante sequestro. Em relação às formas qualificadas de extorsão mediante sequestro, estão previstas no parágrafo 1º ao parágrafo 3º do artigo 159. Em relação ao parágrafo 1º, temos se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por banda ou quadrilha, que hoje chamamos de quê? Organização criminosa. Então, em todas essas modalidades, a lei ela se preocupa com a natureza objetiva, ou seja, a lei se contenta com o sequestro por período maior do que 24 horas e pelas situações subjetivas das vítimas e pela complexidade dos criminosos participarem de uma organização criminosa. Agora, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave ou se resulta morte, que é o caso do parágrafo 2º e 3º, a extorsão mediante sequestro, ela tem uma pena de reclusão de 16 a 24 anos. Já, em relação à morte, ela tem a pena de 24 a 30 anos. Em ambas as hipóteses, a abrangência das qualificadoras é mais ampla do que nos crimes de roubo ou de extorsão seguidos de lesão corporal de natureza grave ou de morte, pois nestes delitos fala-se em si da violência resulta, ao passo que na extorsão mediante sequestro admite-se a pena mais elevada, se do fato resulta. Em poucas palavras, no roubo e na extorsão só existe a qualificadora quando a lesão corporal de natureza grave ou a morte resultam da violência. Ao passo que, na extorsão mediante sequestro, a qualificadora resta delineada quando o resultado agravador, ou seja, a lesão ou a morte, emana do fato e não necessariamente da violência. Então, emana do fato de estar sequestrado. É necessário que o resultado agravador atinja a pessoa sequestrada. Extrai-se desse caso o seguinte: é o sequestro que dá ensejo à lesão corporal de natureza grave ou à morte. O sequestro da pessoa é o fato principal. Então, é esse lado, essas coisas que nós temos que verificar nas qualificadoras, tanto do parágrafo 2º como do parágrafo 3º. Em relação à delação premiada, a Lei 9.269 de 96 conferiu a atual redação do parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal. Se o crime é cometido em concurso,
O concorrente que o denunciar, a autoridade facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. É o que se convencionou chamar de delação premiada. Cuida-se de causa especial de diminuição da pena. A medida encontra origem no chamado direito premial, pois o Estado concede um prêmio ao criminoso arrependido que decide colaborar com a persecução penal. A Lei das Organizações Criminosas, que é a Lei 12.850 de 2013, ela surgiu, pela ideia que as organizações criminosas proliferam-se e a cada dia alcançam resultados mais assustadores, notadamente em razão da estrutura sigilosa, organizada e leal das pessoas que envolvem a organização. A delação premiada é a forma que dispõe os poderes constituídos para descobrirem suas lideranças e estruturas, imiscuindo-se em seus modos de agir para atacar seu núcleo de funcionamento, ou seja, para atacar o chefe. É uma pena reconhecer que isso acontece, mas extinguir a delação premiada equivaleria a pôr termo a uma das poucas ferramentas que o Estado possui para enfrentar as novas formas de criminalidade. Ou seja, em relação ao nosso crime, o coautor, o partícipe da extorsão mediante sequestro, ele deve minuciosamente delatar o fato à autoridade compreendida como qualquer agente público ou político com legitimidade para encetar diligências aptas a promover a libertação da vítima. Quais são esses agentes? O delegado de polícia, promotor de justiça, juiz de direito, policial militar, etc. É vedada a diminuição da pena quando o sujeito, embora coautor ou partícipe do crime, limita-se a informar seu conhecimento acerca da existência do crime, sem fornecer subsídios idôneos e minuciosos para facilitar a libertação da vítima. Ou seja, ele tem que facilitar minuciosamente a libertação do sequestrado. Para esclarecer ainda mais, eu trouxe aqui o artigo 4 da Lei 12.850 de 2013. O artigo 4 diz o seguinte: o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por uma pena restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Qual o primeiro resultado? A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização criminosa. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Em relação à ação penal, ela é pública e incondicionada. Também são crimes extremamente graves, na sociedade cosmopolita contemporânea. O caput tem a pena de reclusão de 8 a 15 anos. A pena do parágrafo 1º é de reclusão de 12 a 20 anos. A do parágrafo 2º, reclusão de 16 a 20 anos. E a do parágrafo 3º, reclusão de 24 anos a 30 anos. Logo, meus alunos, espero que vocês tenham compreendido todo esse bloco em relação aos crimes contra o patrimônio. Nos veremos no próximo bloco com os crimes, para exemplificar para vocês, dano, o crime de apropriação indébita, o famoso 171, receptação. Assim, finalizamos por aqui e até o próximo bloco.